Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos residentes do Hospital Oftalmológico de Anápolis. Ao som de When the Curtain Falls, do Greta Van Fleet, que muitos consideram um plágio de Led Zeppelin. E quem dera tivéssemos mais plágios assim, nós continuamos com a nossa programação do curso de córnea. E hoje vamos tentar estudar um pouco e falar um pouco a respeito da anatomia e fisiologia da córnea. Lembrando a vocês, antes da gente começar, da necessidade de encontrarmos aí um fone de ouvido para podermos melhor compreender o que está sendo dito e gravado de forma amadora aqui por quem vos fala. Bom, pessoal, nós decidimos falar sobre anatomia e fisiologia da córnea numa aula só, porque entendemos que se a gente tentar associar esses assuntos, o aprendizado fica mais agradável por ser um assunto um pouco extenso e às vezes um pouquinho difícil e um pouquinho, vamos dizer assim, chato, né? Mas colocando a fisiologia aí na anatomia, tudo fica muito mais agradável para ser estudado. Então, para a gente poder falar sobre a anatomia e a fisiologia desse órgão, é importante nós situarmos a córnea no olho. Então, a córnea é essa lente, esse tecido transparente, avascular e rico em colágeno que se situa formando, inclusive, a parte mais anterior do olho. Um tecido que tem como funções básicas a proteção do globo ocular, por ser um tecido até certo ponto rígido e de difícil penetração, né, de difícil esgarçamento, e uma segunda função, e talvez a mais importante, a córnea ela tem uma função óptica muito importante, auxiliando-nos a fazer com que os raios paralelos do ambiente se convertam para o meio da nossa retina, atingindo a mácula. Do ponto de vista anatômico, em suas relações anatômicas, a córnea se relaciona com três estruturas. Anteriormente, em sua face anterior, a córnea se relaciona com o filme lacrimal. Na sua face posterior, a córnea se relaciona com o humor aquoso, né? Que é o líquido que preenche a câmara anterior, que está situada entre o diafragma iridiocristaliniano e a face posterior da córnea. E circundando este tecido avascular, que é a córnea, nós temos essa transição córneo-escleral que denominamos de limbo. Essa parte, essa especialização aí desses dois tecidos, tanto da córnea quanto a esclera, vascularizado, que circunda o nosso tecido em estudo hoje. Bom, além de compreendermos as relações anatômicas da córnea, é muito importante também nós
podermos compreender a córnea dividida em seus setores. Por que isso é importante? Nas afecções corneanas, principalmente nos traumas e nas úlceras, principalmente as infecciosas, quanto mais próxima a afecção do eixo visual, pior o prognóstico visual deste paciente. Então, podermos dividir a córnea em setores nos dá um parâmetro para a avaliação, inclusive, da gravidade de algumas doenças. Então, a córnea, nos seus 3 milímetros centrais, ela apresenta, né, a sua zona central nos seus 3 milímetros mais internos. Quando nós extrapolamos essa esfera para uma esfera de 3 milímetros de diâmetro concêntrica à zona central, nós determinamos a zona paracentral da córnea, em que está contida, né, a borda pupilar em situação de luz acesa, né, em situação do fechamento pupilar. No próximo círculo, né, já concêntrico, um círculo com um raio de mais ou menos 6 milímetros, nós temos a zona periférica da córnea e na sua última região, na região mais externa, já também atingindo tecidos esclerais, principalmente da transição córneo-escleral, que é o limbo, nós temos a zona limbar, aquém da esfera de 12 milímetros, mais ou menos, de diâmetro. Então, nós temos aqui as zonas anatômicas deste tecido tão importante. Bom, nós fizemos um comentário um pouquinho para trás de que a córnea é um tecido avascular. Entretanto, tanto as células epiteliais quanto as células endoteliais deste tecido, ou seja, as células mais externas e as células mais internas desse tecido, elas são metabolicamente ativas. Então, como é que a gente faz para trazermos as fontes de energia para a respiração celular e a alimentação dessas células? Então, toda célula metabolicamente ativa requer ATP como fonte de energia. E geralmente esse ATP ele se dá pelo catabolismo da glicose, né, pela glicólise através, né, também do ciclo do ácido cítrico, gerando esses ATPs quando nós temos uma condição aeróbica, uma condição aeróbica. Então, esse tecido ele é avascular, mas ele demanda a glicólise e a respiração celular através do oxigênio. Então, como nós não temos os vasos, né, por ser um tecido avascular, temos que a glicose ela é fornecida à córnea principalmente pela via difusional, pela difusão desse elemento químico, né, dessa fonte energética, desse metabólico energético através do humor aquoso. Então, principalmente a glicose chega à córnea, às células corneanas, através da difusão
pelo humor aquoso. E secundariamente, nas regiões periféricas desse tecido, pelos vasos do limbo, que proporcionam, né, a, a, a permanência, né, o oferecimento de glicose a esse tecido nas suas regiões mais periféricas. E o oxigênio, ele é fornecido à córnea principalmente por difusão do filme lacrimal, né, que absorve o oxigênio do ar. E numa porção menor, o oxigênio também pode ser oferecido à córnea através dos vasos limbares periféricos. Entretanto, meus amigos, além da respiração aeróbica, do metabolismo aeróbico, em condições quando nós temos a falta de oxigênio a ser ofertado para esse tecido, nós também podemos ter um metabolismo anaeróbico. Então, isso acontece principalmente quando nós temos, né, o fechamento das pálpebras ao dormir, mantendo, né, enclausurado nessa região entre a face anterior, a face interna das pálpebras e a face anterior da superfície ocular. Essa região é formada e enclausura uma quantidade tal de lágrima, enclausurando assim uma quantidade tal de oxigênio que depois de determinado tempo já não existe mais porque foi utilizado para a respiração, para a glicólise aeróbica dos tecidos corneanos. Então, depois de determinado tempo de fechamento das fendas palpebrais, ocorre, né, uma mudança do metabolismo aeróbico para anaeróbico, com o acúmulo de lactato dentro do estroma corneano, e esse acúmulo de lactato influencia na entrada indesejada de água para o interior da córnea. Então existe um edema corneano fisiológico ao dormirmos. Então, quando a gente acorda, a nossa córnea está um pouco mais edemaciada do que quando nós dormimos. E isso também se traduz quando o paciente, o usuário de lente de contato, por um período muito grande, né, durante o dia, e a lente de contato, mesmo as melhores, com a melhor transmissibilidade de oxigênio, ela interfere nessa oxigenação corneana, em alguns casos podendo levar até o edema de córnea proveniente da troca, da mudança do metabolismo aeróbico para o metabolismo anaeróbico. Isso. Bom, então aqui nós fizemos uma revisão rápida sobre a nutrição corneana logo no início, por percebermos que esse tecido ele é avascular. Bom, agora outra propriedade importante que nós já comentamos desse tecido é a sua propriedade óptica, né? Então a córnea, ela representa 70% do poder refracional total do sistema óptico. Então, para que os raios luminosos que entram paralelos ao nosso olho, para que eles atinjam a mácula, nós precisamos de uma lente, de um sistema óptico capaz de proporcionar uma convergência próxima de 60 dioptrias. E a córnea representando
70% desse poder total refracional, então ela tem um poder refracional próximo de 42, 43, 44 dioptrias. Mas como é que isso acontece? A córnea é uma lente de dupla superfície, uma lente cujo formato, quando a gente avalia os tipos de lente, né, de dupla face, nós temos na córnea uma lente que denominamos convexo-côncava. Em relação aos meios externos, ela é convexa em uma face, em relação ao meio aqui à direita, e côncava em relação ao meio à esquerda. E como é que nós podemos representar essas lentes convexo-côncavas? Podemos representar, se formos fazer considerar uma face da lente como uma secção de uma esfera, nós temos em uma face uma secção de uma esfera cujo raio é maior, ou seja, uma região mais plana, e uma face representada por uma secção de uma esfera cujo raio é menor. Então nós temos na córnea uma dupla curvatura, uma lente de dupla curvatura. Na sua face externa, uma curvatura mais plana, representada como uma secção de uma esfera de 7,8 milímetros. Então, a curvatura anterior da córnea é a curvatura de uma secção de uma esfera de 7,8 milímetros, e a curvatura posterior mais curva, a representação de uma esfera, de uma secção de uma esfera de raio menor. Então, quando nós avaliamos a curvatura corneana, ela é mais plana na sua face anterior e mais curva na sua face posterior. E esta conformação, juntamente com a diferença dos índices de refração entre o ar, o estroma corneano e o humor aquoso, proporcionam um poder refracional total de 43 dioptrias. Mas como é que isso acontece, pessoal? Antes da gente falar como é que isso acontece, é importante nós lembrarmos da física, da ótica, né, básica, né? Então, quando nós temos a refração de algum raio luminoso, essa refração se dá de acordo com o meio refratário, o meio que proporciona esta refração. Então, se um raio luminoso ele incide em um meio cujo índice de refração é maior do que o meio externo, ou seja, quando, por exemplo, o raio de luz vem do ar e atinge a água, ocorre uma aproximação desse raio luminoso através da sua refração em relação à normal. Mas quando o raio luminoso ele vem de um meio cujo índice de refração é maior do que o índice de refração, vamos dizer assim, da lente, ocorre
um afastamento do raio luminoso em relação à normal. E é isso mesmo que ocorre na nossa lente córnea, porque nós temos aqui duas lentes com curvaturas diferentes, mas observando a entrada de luz vindo da face anterior para a posterior, lentes com a mesma conformação, lentes convexas. Então, quando nós avaliamos os índices de refração diferentes das estruturas pelas quais a luz passa, nós temos comportamentos diferentes refracionais desta luz, apesar de termos superfícies com formas iguais. Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente compreende melhor isso tudo aqui que eu estou querendo dizer para vocês. Então, quando o feixe de luz entra em contato com a superfície anterior da córnea, e aqui nós consideramos a superfície formada tanto pelo filme lacrimal quanto pela superfície anterior da córnea, nós temos a convergência desses raios. Então, nós temos uma capacidade refrativa de 44 dioptrias, uma lente positiva convergente de 44 dioptrias quando nós temos a passagem da luz do ar para o filme lacrimal, saindo de um índice de refração de 0 para 1,336. E quando nós temos a passagem da luz do filme lacrimal para a córnea, nós ganhamos mais 5 dioptrias, porque o índice de refração do filme lacrimal ele é menor do que o índice de refração da camada anterior da córnea. Então, perfazendo um total de 48 dioptrias. Entretanto, quando o raio luminoso ele atravessa a face posterior da córnea e ganha o humor aquoso cujo índice de refração é menor do que o índice de refração da córnea, ocorre uma discreta divergência desse raio, uma divergência de 6 dioptrias. Então, somando todos esses valores, nós temos 43 dioptrias de poder refracional total da córnea. Importante compreendermos, então, que a luz vem de um meio com índice de refração menor para um meio com índice de refração maior e depois para um meio com índice de refração menor. Daí a divergência, a discreta divergência dos raios na face posterior da córnea. Nós vamos continuar aqui, porque falta